Este é o episódio de número 46 do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Sistema Jornal do Comércio no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial na medicina. E para conversar sobre o assunto, nós trouxemos aqui dois especialistas. Está aqui comigo o médico Kleber Araújo. Kleber é líder em tecnologia médica da MV. Boa noite, Kleber. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Também aqui conosco na bancada está Andrei Abreu. Andrei é diretor de tecnologia da MV. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Obrigado pelo convite. Muito obrigada aqui também pela sua participação. E Andrei, quando nós falamos sobre tecnologia e medicina, a gente sabe que são duas áreas que têm que estar se atualizando hoje em dia de forma muito rápida, porque se piscou um segundinho, perde aí o fio da meada, não é isso? Exatamente. É um grande desafio, né, com o desenvolvimento das tecnologias, acompanhar o que tem acontecido no mundo, né? A gente fala principalmente de inteligência artificial. E a medicina, ela tem se beneficiado muito dessas tecnologias, né? A gente vê a aplicabilidade da medicina nesse suporte ao cuidado da saúde como uma forma de acelerar uma série de situações que, sem a tecnologia ou sem a inteligência artificial, demoraria muito mais tempo para que a gente tivesse um diagnóstico, para que a gente tivesse uma precisão numa informação. E a tecnologia tem vindo para acelerar, entendo aí um pouco desse trabalho, dessa atividade da medicina no Brasil, no mundo como um todo. Verdade. E doutor Kleber, estivemos na Hospitalar 2025, né? A grande feira aí do segmento, que apresenta soluções, novidades para a área também da saúde. E eu assisti a uma palestra sua e que o senhor falava assim, né? Que o médico do futuro é o médico do agora, né? Então, assim, a coisa está acontecendo agora, né? Deu um avanço, a gente percebe que a tecnologia avançou tanto, né, nesse último ano aí, que terminou sendo aí uma verdadeira ajuda para os médicos. Mas eu lhe pergunto, ela já está presente, mas os médicos estão preparados para usá-la em todo o seu potencial? Então, assim, acho que você coloca é fundamental, né? Esse período entre surgimento de uma tecnologia e a adoção, né, na ponta. E isso vale não só para a tecnologia da inteligência artificial, mas também para tecnologias médicas de outra natureza, né? Às vezes a gente descobre uma verdade científica, digamos assim, algo que já foi publicado, está ali disponível esse conhecimento, mas o tempo para aquilo ali sair do artigo científico, sair da bancada e chegar na ponta do dedo do médico, né, ou na fala, ou na prescrição, às vezes demora anos, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento que tem muita aplicação surgindo com inteligência artificial, muita funcionalidade sendo criada, né, dentro dos prontuários, o médico podendo, né, fazer uma evolução apenas falando, né, ou buscar informações em diversas bases de informação clínica simultaneamente, mas daí é que isso vire o dia a dia, o feijão com arroz, digamos assim, da prática assistencial, existe um tempo. Daí a importância de programas de capacitação, programas de divulgação, como você está fazendo agora, para que a gente possa trazer essa tecnologia mais para perto dos colegas médicos e, consecutivamente, beneficiar a população que vai estar sendo cuidada por eles. O senhor percebe que tem um interesse? Eu gravei um episódio também mais cedo, e aí um dos médicos falou, né, que assim, é o dia a dia, assim, é conversar sobre inteligência artificial na medicina, mas que muitos ficam com receio de ser substituídos, ou então com medo de não usar da forma correta. Então tem muito aí essa questão para ser debatida, para trazer para o debate. Sim. Os colegas que têm mais aptidão, né, ou conseguem navegar de forma mais confortável com, né, com a adoção de tecnologia já nessas fases iniciais,
Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de trazer isso que está disponível, né, já está disponível agora, para outros colegas talvez tenham um pouco mais, né, de dificuldade ou menos familiaridade com a adoção dessas novas tecnologias. Então, esse processo de passar o bastão, mostrar que não quebra, que não faz mal, acho que isso é muito, muito importante. Responsabilidade também de quem consegue fazer isso dentro dessa área, né? É, existem muitos receios, sem sombra de dúvida, né? As pessoas, tudo que é novo, traz uma preocupação do quanto que aquilo vai ajudar ou vai ser uma ameaça, mas acredito que se a gente puser na balança, ela pende mais para o lado do benefício. Mas também defendo que haja um envolvimento dos profissionais nesse processo, porque senão a gente corre o risco de ser atropelado pelas tecnologias e elas não, digamos assim, serem dirigidas para o benefício ou para potências que elas poderiam ter se os profissionais de saúde estivessem ali junto com o pessoal da tecnologia, né, de mãos dadas, construindo esse futuro. Né? Então, é muito importante esse grupo que tem, né, mais familiaridade, que ele consiga capacitar, trazer os casos de uso e fazer com que mais colegas embarquem nessa jornada. Isso. E Andrei, lá na Hospitalar, uma frase que me chamou muito a atenção foi a de Paulo Magnus falando o seguinte, que ele quer, dentro de 10 anos, tornar a saúde 100% digital. A gente sabe, assim, que tá tudo muito acelerado, que as coisas correm de um jeito. A gente tem o hospital da Unimed aqui no Recife, né, o mais novo aí, 100% digital, primeiro na América Latina, né, isso. E dá para fazer em 10 anos? Deixar a saúde, esse tempo seria um tempo aí hábil para tornar essa saúde 100% digital. E aí eu falo tanto serviço privado quanto serviço público. A saúde digital, as tecnologias para tornar a saúde digital elas já existem, já estão aí, né? E nós vemos esse cenário muito forte em países como Dinamarca, Israel, que já é digital há mais quase 30 anos. E é uma realidade, as tecnologias estão, elas existem e elas podem sim impulsionar o Brasil para ser um país digital. O Brasil, diferente de países menores, é um país muito grande em extensão, né? E é um país multicultural. Então, isso nos traz uma complexidade no processo de mudança cultural, né? Como o Dr. Kleber falou, da própria questão do entendimento das tecnologias como um agregado para a função do médico, né? E não só do médico, mas todos os profissionais da cadeia de saúde. Então, esse é um dos grandes desafios. E foi o que você colocou, assim, essa junção de iniciativa privada com a pública, ela é importantíssima, né? Porque a saúde brasileira ela é um mix de saúde pública com saúde privada. Nós temos o sistema, o SUS é o sistema mais completo de saúde pública do mundo, né? Foi base no NHS da Inglaterra, do Reino Unido, mas ele é muito mais, no meu entendimento, e o que a gente tem visto, né, nas nossas viagens pelo mundo, ele é um dos sistemas públicos mais completos quando a gente fala de sistema público de saúde. Então, Cíntia, assim, eu acredito que sim, as tecnologias estão aí, são possíveis, a gente tem feito um grande movimento, o Unimed Recife é um exemplo desse. Nós estamos no momento num grande projeto no Real Hospital Português, para transformar o Real Hospital Português numa referência para o Brasil e, quiçá, para o mundo como um hospital, não só digital, mas um hospital inteligente, né? Quando a gente fala da saúde digital, quando a gente fala dessa relação da tecnologia com a rotina do médico, com a rotina do paciente, né? E essa proximidade do paciente com o mundo da saúde. Porque existe uma grande realidade, né? Nós ficamos mais empoderados com a nossa saúde depois da pandemia de Covid-19. Nós passamos a dar mais atenção, ou pelo menos olhar um pouco mais para a nossa saúde, até para se perguntar um pouco mais, né? E esse é um grande desafio para os médicos, porque você hoje vai no médico e você já sabe boa parte do que está acontecendo com você, porque você perguntou em algum lugar, ou em alguma inteligência, ou em alguma outra fonte, né? Eu entendo que não só é possível, quanto é necessário. A gente precisa efetivamente transformar a saúde no Brasil para que ela seja digital, para que não só a gente tenha uma jornada digital, paciente, médico, mas a gente possa criar um suporte às instituições de saúde que estão pedindo socorro. Essa é uma grande realidade. Então, não é só na questão assistencial, a sustentabilidade das instituições hoje depende de tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais digital, quanto mais integrado for esse ecossistema, melhor vai ser também para as instituições.
Você imagina que você sai hoje, faz um exame, uma ressonância magnética no hospital, e você vai em outro hospital, você faz uma outra ressonância magnética, que é um exame que normalmente se faz a cada 6 meses, um ano, e você fez em questão de um mês, 2 semanas, de forma desnecessária, porque você poderia ter utilizado aquele histórico daquela primeira ressonância que você fez no primeiro hospital. Então, essa é a grande realidade. É um grande desafio, né? Precisa de vontade pública, precisa de vontade privada, precisa de vontade dos médicos, precisa de vontade da população, né? Mas eu acredito que a junção comunitária de todos esses agentes vai fazer com que a gente consiga chegar lá, de repente não 100%, mas muito próximo de ter um país com a saúde digital. Verdade. E quando a gente vê assim hoje, rede social, por exemplo, tem muitos anúncios, né, para os médicos direcionados especialmente. Eu até digo que o Instagram não sabe se eu sou médica, não sabe se eu sou jornalista, porque são múltiplos interesses, né? Então aparece muito anúncio de inteligência artificial para ser aplicada dentro do consultório. Quando a gente fala em tecnologia, se pensa muito em cirurgia, em procedimentos de alta complexidade, mas a inteligência artificial ela está dentro do consultório ajudando aí a fazer aquela escuta, né? E eu queria, doutor Kleber, eu lembro assim que o senhor pontuou também isso, assim, o quanto isso tem ajudado a olhar mesmo para o paciente, né? O médico olhar para o paciente durante a consulta para não estar lá preocupado o tempo todo, anotando, né? Qual a sua queixa, quais os sintomas. E na sua prática, né? Trazendo o seu exemplo, né? Como é que tem sido aplicar isso no consultório? Essa tecnologia que você fala, né, que é uma das IAs, digamos assim, né, que a gente utiliza, ela permite que a captura do som seja feita uma transcrição, e não é como uma transcrição como a gente via antes, assim, só anotou o que eu escrevi. Então a gente está conversando, né, eu peço, né, licença ao paciente dizendo, né, que vai ter uma IA ouvindo que a gente está conversando, e ela vai ajudar a escrever ali o prontuário. Eu consigo ficar olhando olho no olho do paciente. Ao término desse período, ela, além de transcrever, ela vai organizar no local correto. Então, ela disse para mim, olha, a queixa principal do paciente foi essa. Os antecedentes familiares, por exemplo, a mãe tinha câncer de mama, ela coloca naquele lugar certinho, né? Então, ela vai distribuindo, então ela anota muito próximo do modo como eu anotaria. A gente pode conversar de outras coisas, da vizinha, do time de futebol, mas ela vai ignorar outros aspectos, ela vai focar naquilo que tem uma relevância clínica para a documentação. Então, isso permite melhorar a qualidade do registro, né? Porque às vezes a gente na pressa ali não anota tanto quanto ela anotaria. E lógico, você tem uma mudança na prática, porque eu não estou anotando, estou olhando, lógico, mas ao final eu vou precisar revisar o que ela escreveu, né? Eu não posso acreditar 100% que está tudo perfeito, né? A tecnologia ela não é perfeita, mas eu vou ter um tempo menor, né? Eu vou revisar, ajustar, eventualmente precisa ser ajustado, e pronto, está feita a documentação clínica do paciente. Então, é uma das IAs, digamos assim, que ajuda no processo dentro do consultório. Outro desafio é aquilo que você falou mais cedo, né? Tipo a questão do volume de informação, né? De reproduzir. Em termo de 2020, mais ou menos, havia uma projeção de que nós, a cada 3 meses, duplicássemos a quantidade de informação publicada dentro da área científica, né? Na área de saúde. A estimativa mais recente colocou em torno de 3.000 artigos dia, né? Bom, independente da projeção que for, a gente está falando de números exorbitantes, que não dá para uma pessoa, né, consumir toda essa quantidade de conhecimento produzido, ou ela vai só estudar isso, ou vai trabalhar, né? Então, qual é a situação que a gente fica? Se a gente não usar algum tipo de tecnologia para encurtar esse período do que foi publicado cientificamente para virar ali a prática assistencial, a gente corre o risco de estar cuidando do paciente de uma forma menos eficaz do que a gente poderia, né? E essas tecnologias, né, como a inteligência artificial, ela ajuda a fazer exatamente isso, né? Então, ela vai lá, busca, né, resume onde você está procurando, traz para você, você consegue colocar. É algo que já não faz mais sentido, né, na minha leitura, a gente está atendendo, exercendo sem o apoio dela, né? Acho que depois que você entra, que passa o medo, você experimenta, você chega à conclusão, tipo, por que eu vou atender sem? Né? De tanto, né, apoio que ela consegue trazer no processo assistencial. E o senhor acredita que torna aí o atendimento mais humano? Porque
Algo que, enfim, eu na posição de paciente, né? O médico tá lá no computador, aí, né, fica, sua queixa, mas olha para o paciente, né? Então, assim, acho que isso termina ajudando aí a tornar um atendimento mais humanizado e quebrar aquela barreira mesmo que existe, né? Médico-paciente, deixar o paciente mais à vontade para falar sobre suas queixas. Ou então, por outro lado, também, tem paciente que diz, não quero ser gravado? Até agora eu não tive, né? Então já tem vários meses que eu tenho utilizado essa tecnologia, nenhum paciente se recusou, digamos assim, né? Mas eu sempre coloco, olha, se não se sentir confortável, se quiser que a gente pause em algum momento, a gente pausa, mas até agora ninguém... Muito pelo contrário, geralmente são mais entusiastas. Ótimo, Cunha, que legal, tá tudo ficando com tecnologia, tá tudo ficando com Cunha. Eu acho que as pessoas, né, estão nessa vibe. Pois é, ficam curiosos também, né, Isso, para isso. saber como. Sim, eu mostro, às vezes chego lá na tela e mostro para ele, olha o que ela anotou, ela diz, puxa, fica, né, bem resumido. Bom. Que bom, que ótimo. E a MV desenvolveu a Mavi. Andrei, queria que o senhor explicasse aí quem é a Mavi, como é que ela tem, né, como se pretende usá-la para aí apoiar as soluções nos ambientes hospitalares ou nas unidades de saúde, porque imagino que pode ser aplicada extra-hospital, assim, clínica, né? Nós rodamos um pouco do mundo aí buscando o que seria a Mavi. A Mavi é um projeto de mais de 2 anos da MV, buscando o que seria uma inteligência artificial para poder realmente ajudar o médico e ajudar, e não só o médico, né? A gente pode aplicar ela na área médica, na área de suprimentos, na área financeira, né? Mas a área clínica acaba sendo o grande tchan, né? É onde a gente vê o maior uso das inteligências artificiais. E nós trouxemos um conceito chamado de Agente AI, né? Que é um conceito de plataforma de agentes de saúde, na verdade, agentes de inteligência artificial, né? No nosso caso, a gente acaba sendo agentes de saúde, que acoplados às nossas ferramentas, eles permitem ter uma relação de conversa com quem está usando. Então, por exemplo, você como paciente, nós temos uma inteligência que nós lançamos na hospitalar, que está plugada no nosso aplicativo do paciente, que se chama Personal Health. E no caso do português é meu RHP. É o mesmo, né? Inclusive eu já baixei o meu Perfeito. RHP. O meu RHP é o Personal Health. E lá dentro ele tem uma Mavi, né, em forma de avatar, que lembra, por exemplo, que ele deveria tomar um medicamento, lembra que você deveria tomar um medicamento e você de repente esqueceu de avisar o aplicativo que você tomou o medicamento. E ela acorda e diz, olha, Cíntia, você precisa tomar o seu medicamento. Você já tomou? Eu tomei meu medicamento. Então, fale aí, né? Coloque aí, vamos medir sua pressão, né? Vamos tirar algumas informações. Olha, eu acho que a sua pressão está alta. Então, ela começa a conversar com você como se fosse um assistente realmente médico. Esse é um modo de uso da Mavi. No lado do médico, a Mavi, dentro de um aplicativo chamado Medic, que a gente construiu junto com a Apple alguns anos atrás, numa parceria lá em Cupertino, ele permite que o médico tenha um pouco disso que o Kleber falou, que é a transcrição, mas uma coisa muito interessante e que nós demoramos bastante tempo para fazer por conta dos órgãos de regulação, né, porque a inteligência artificial no Brasil, quando ela vai além de transcrever, ela precisa ter registro na Anvisa, e a Mavi tem registro na Anvisa como dispositivo médico, classe 1 e 2, então ela pode ajudar em diagnóstico. Lógico que ela não vai substituir o médico, né? Mas ela pode ajudar a dar diagnóstico, pode criar planos de tratamento, ela pode auxiliar o médico na rotina dele de uma forma um pouco mais avançada do que seria simplesmente pegar uma conversa e transcrever ela. Então, nesse modo, a Mavi ela é um assistente do médico. E no terceiro modo, que foi o primeiro hardware que a MV lançou, né, que é um Smart Speaker, que é a Mavi Física, que nós lançamos lá com o conceito do centro cirúrgico, você consegue conversar com a Mavi Física, né, com o speaker da Mavi, e dar comandos para ela. Então, imagina um médico fazendo uma cirurgia, ele precisa dar algum comando, né, ou colocar alguma coisa no prontuário do paciente, e ele está lá fazendo cirurgia, ele não consegue digitar. Normalmente ele faz a descrição cirúrgica, né, depois que termina o procedimento cirúrgico. Aí, é claro que a memória do médico é muito boa, mas pode esquecer um ou outro detalhe importante. Então, a Mavi, nesse contexto, né, e a Mavi se personificando como algo físico, permite com que ele, sem tocar em nada, consiga falar com o assistente e comandar coisas para que o assistente, dentro dos sistemas clínicos,
coloque aquela informação. Então, é mais do que simplesmente uma inteligência que transcreve, né? A gente está falando de uma inteligência que se relaciona de alguma forma. E saindo um pouco dessa questão da inteligência substituindo o médico, porque esse é o grande ponto, eu tenho certeza que essa é uma grande questão de todo mundo, eu acredito muito que a inteligência artificial deveria se chamar extensão da inteligência, e não inteligência artificial, porque a gente não está substituindo nada. A gente está criando um gadget do ser humano, né? É como se fosse um adicional da nossa inteligência, porque no fim, como o Dr. Kleber falou, o médico vai avaliar e vai dizer, olha, eu acho que isso é legal, eu posso ter essa conduta ou posso não ter essa conduta. É uma escolha do médico. Nunca é da inteligência, nunca é da tecnologia. Então, a Mavi ela vem no conceito de ajudar, de auxiliar, de ser um assistente ativo, né, se for necessário, passivo também, se for necessário, e física, se você quiser colocar ela em cima da mesa para fazer uma pergunta para ela em relação a alguma situação. Nesse caso que o Dr. Kleber colocou, a gente pode ter uma Mavi física em cima da mesa do consultório do médico, cria uma relação com o paciente, né? De ver algo físico é diferente de falar com o computador. Então, cria, de repente, uma tranquilidade maior. E é nesse sentido que a gente tem desenvolvido nas nossas inteligências. O grande desafio, Cíntia, quando a gente fala de inteligência artificial, chama-se dado. A qualidade do dado é o que faz toda a diferença se a inteligência tem uma boa qualidade de processamento, se ela tem uma boa qualidade na resposta que ela dá. É igual os nossos pets em casa. Se a gente dá uma ração boa, o pelo é bom. Se a gente dá uma ração ruim, o pelo é ruim. A inteligência artificial é do mesmo jeito. E por isso o conceito da jornada digital, que a gente fala muito, dos hospitais digitais, da jornada integrada da saúde, jornada conectada, né? Essa jornada do médico, do início ao fim, do conceito do paciente dentro e fora do hospital, né? Ter todas as informações dele. É claro que dentro de toda a segurança de dados que a gente tem da LGPD, e toda a tranquilidade que a gente tem de uma tecnologia que tem registro nos órgãos competentes, ela vai fazer com que a gente tenha um dado de qualidade. E eu consiga fazer perguntas, e eu consiga ter respostas de qualidade. Eu consiga ter um agente que realmente me ajude, que seja um assistente, e não só algo que eu vou lá e pergunte e ele responda, né? Mas algo que consiga me ajudar nas minhas rotinas, eu como paciente, ou eu como médico, ou eu como profissional de saúde, ou profissional do hospital, né, de forma geral. Que bom. Essa questão que Andrei falou, né, de que o médico está na sala fazendo uma cirurgia e aí quer anotar algo, né, ou então tem uma informação importante que quer guardar para usar depois da cirurgia. E aí pede lá o auxílio aí, né, da inteligência artificial, a inteligência artificial vai lá, deixa gravado e ele usa no momento adequado esse dado, essa informação. E sabe o que eu lembrei? Quando a gente vai fazer exame de imagem, né? A gente sei lá, vai fazer um ultrassom do abdômen, né? Então, assim, aquele profissional que está lá fazendo o ultrassom do abdômen, ele dita alguma coisa para outra pessoa escrever lá no computador. Então, eu imagino que pode ser um cenário também que pode ser aplicado isso. Sem dúvida, a radiologia talvez tenha sido uma das primeiras especialidades, né, que se debruçou sobre essa questão de você falar e aquilo ficar registrado, né, e depois virar uma documentação clínica. Então é uma área que as outras especialidades beberam muito de toda a construção que eles fizeram durante esses anos todos, alguns usando, né, de forma automatizada, com o que gravavam, outros com um digitador, né, mas essa filosofia de tipo estar falando para poder anotar o que está acontecendo, a radiologia foi uma das especialidades pioneiras. E até para fazer a inteligência artificial, acredito que pode ajudar a fazer uma interpretação aí desse laudo? Sim, existem alguns modelos que são dedicados para essa finalidade, né? Então, eles apoiam e fazem uma sugestão, digamos assim, de um laudo pré-formatado, né? E aí, mais uma vez, o profissional ele vai fazer uma revisão daquilo e se adaptar. Existem N discussões a respeito, né, do que vai influenciar, conversando com uma outra radiologista, ela dizendo, não, eu só olho a sugestão da IA depois que eu já tenho a minha feita, a minha cabeça feita, depois eu olho para não me sentir influenciado. Então, aí cada profissional vai ver como, né, usar o apoio dessa tecnologia, mas sim, existem modelos que já apoiam nesse sentido. E apoia também na questão científica, doutor Kleber, porque sua área, medicina interna, né? Clínico.
Deve ter artigo, deve ter não, tem artigo sendo publicado o tempo todo. Sim. E aí eu lhe pergunto, se eu conseguiria dar conta do que é publicado todos os dias? Não dá, eu te falei, né? Assim, algumas estimativas são em torno de 3.000 artigos dia, né? Então não tem como, né? Eu já deixo pré-formatados alguns agentes, né? Como que, né, o Andrei estava falando, que é a diferença desse outro momento que a gente está vivendo da IA, a gente não só pergunta para ela e ela traz uma resposta daquela base que ela tem. Essa IA agente, que o André falou, tipo, a gente consegue pedir para que ela faça alguma coisa por você, né? Então ela executa uma função, uma grande mudança, né? Então eu tenho alguns agentes que eu já coloco para eles irem procurar as diretrizes clínicas, né, os guidelines lá nas sociedades científicas que eu tenho maior credibilidade, e aí ele busca para mim, traz, aí eu uso uma outra, que eu pego o caso clínico do paciente, cruzo com essa informação e ela me dá um resumo de conduta que ela sugere para fazer. Então, dessa forma eu consigo misturar, né, a atualização científica, fontes de credibilidade, né, e o que está acontecendo com o meu paciente. Então, mais uma vez, eu poder atender tendo este apoio, né, muito mais tranquilo para mim, porque eu, né, tenho uma convicção que estou atendendo com o que há de mais atualizado, e também bom para o paciente que está tendo um atendimento, né, com um acesso a uma informação mais relevante ao contexto específico dele. É. E ajuda, Andrei, nessa questão da formação, né? Porque se está ajudando o médico a estar se atualizando aí com seus artigos científicos, o quanto isso também não ajuda um estudante de mestrado, até da graduação ou doutorado, né? Existe o que se chama de meta-análise, né? Você fazer um grande estudo aí sobre o que tem aí de mais referência na literatura, né? Na literatura científica. E eu lembro, quando eu fui fazer, enfim, artigos científicos, se fazia uma tabela no Excel para colocava os títulos, né, a data de publicação, o objetivo. E eu imagino hoje, né, quem está fazendo seu mestrado, seu doutorado, quanto a inteligência artificial aí ajuda, enfim, a pessoa economizar tempo e aí tentar ser produtivo em outros aspectos também para sua pesquisa. Com certeza. E o dado que você tem do artigo científico, ele é o alimento da inteligência artificial. E aí é que está a beleza desse negócio, né? Porque se eu trago esse dado e esse dado é um artigo científico que foi comprovado, que tem estudos clínicos, eu estou dando para a inteligência artificial uma informação riquíssima. A gente vê casos de inteligência artificiais passar no curso de medicina, né? Que aconteceu recentemente. Então, a gente tem ali realmente uma inteligência aumentada em relação a esse conhecimento. Como o Dr. Kleber falou, você não consegue acompanhar a quantidade de conteúdo, né? Nossa mente não consegue acompanhar a quantidade de conteúdo que a gente tem e que a gente pode aí ter essa inteligência aumentada com a inteligência artificial. Então, esse é um ponto super importante, né? Você falou da radiologia, né? A radiologia já faz o processo de voz há mais de 40 anos, né? Então, a gente está falando de algo que não é muito, muito recente. Nós temos inteligência artificial no nosso sistema de radiologia há mais de 10 anos, né? Para poder analisar imagens e poder pegar achados clínicos e indicar por ali se aquele achado é algo importante que o médico deve avaliar ou não. E comparar aquele laudo com outro laudo, aquele exame visual com outro exame, para dizer, olha, eu tenho vários exames aqui, e aconteceu muito isso na pandemia, né? E são casos de exames de pulmão que têm a doença, exames que não têm a doença, e a inteligência conseguir identificar. Então, tudo isso é conhecimento que vem dessa base científica, né? É conhecimento que vem não só da base científica, mas do aprendizado do médico. Mas o mais importante, Cíntia, e voltando para a questão do dado da interoperabilidade, é a realidade que aquele hospital vive, que aquele paciente vive e que pode alimentar algo tão poderoso quanto o artigo científico. Porque você pegou o artigo científico, né, o médico enquanto um grande estudioso, que eu acho que é um dos maiores estudiosos que a gente tem, estou elogiando, viu? E com certeza né? Ele com certeza aplica uma série de coisas que o artigo muitas vezes vai num limite, né? E quando você traz casos da realidade, você ultrapassa esse limite. Porque você tem ali 1.000, 2, 3, 10, 1 milhão de casos de situações que o artigo se limitou a ter 10, 20 mil. Então,
essa junção entre o científico e a realidade, né? E a realidade muitas vezes de tipos específicos de hospitais, né? Que quantos procedimentos saem? Eu não sou médico, mas eu conheço um pouquinho por estar vivendo com médicos, né? Quantas coisas saem que não tem muita explicação, procedimentos muito diferentes que o médico muitas vezes é obrigado a fazer, né? Por conta de uma situação de não ter ali um recurso específico no hospital e que vira ali uma tese, que vira uma informação importante para ser consumida como um artigo e nem sempre vira um artigo, né? Então imagine eu estar também colocando isso dentro da inteligência artificial e eu estar municiando ela com informações que estão acontecendo agora e que vão além do que o científico trouxe, além do que os estudos trouxeram. É muito poderoso o que está por É, trás dessa informação. entendi bem o que você diz, né? Porque é o tempo real. Um artigo científico, para passar por todas aquelas etapas, demora muito tempo, né? E assim, eu acho que né? Hoje tem que passar ainda aí por todo esse processo. Mas aí tem a revisão por pares, daqui que chegue para a mão de Dr. Kleber, para minha mão, para a gente ler, para analisar, tem um tempo imenso. E talvez, num futuro bem breve, a inteligência artificial vai encurtar muito isso, Andrei. Com certeza. Com certeza. Já está encurtando. É, O grande desafio é realmente nós entendermos como a gente convive com ela. A inteligência veio, assim como outras revoluções, já está sendo uma grande revolução. É um pouco do conceito do centauro, né? Como é que eu uso o poder da inteligência com o poder do humano e eu transformo isso em algo que tem aí um, um resultado e um poder muito maior do que esses dois entes sozinhos. Porque a inteligência, é claro que ela tem a inteligência dela, mas ela ser um médico falando na saúde, ela não faz muita coisa. Ela não tem empatia, né? Ela não tem o isso. olhar no olho. Imagina a inteligência falando de um diagnóstico para um paciente. Olha, tá aqui, eu vi, você vai ter uma situação, de repente, de quase morte em 2, 3 meses. Isso é o que a inteligência vai olhar. Ela vai olhar os números e vai falar isso sobre o paciente. Ela não tem empatia, ela não tem a sensibilidade, né? E isso só nós humanos temos. Acho que esse é um grande ponto. Então, se eu junto essa inteligência de eu trazer rapidamente informações, eu como médico, que eu só conseguiria com uma inteligência, né? Ou teria que ler um mundo de informações, junto com a minha humanidade e a minha experiência como médico, com certeza é uma junção vencedora, se a gente for pensar por esse ponto. Mas, como o Dr. Kleber falou no início da nossa conversa, é uma questão de adaptação, é uma questão de aceitação. Assim como a gente aceitou o Pix, aceitou o celular, aceitou uma série de coisas, E tem outras coisas entrando na nossa vida, né? E a gente precisa ver como a gente vai aceitar essas coisas. É claro, definindo os limites éticos, e os limites de controles, né? De até onde a inteligência vai, até onde ela não vai. E isso é super importante que a gente tenha realmente diretrizes para o uso da inteligência artificial, mas sem reduzir a tecnologia e o potencial que ela pode trazer para a nossa vida. é isso. E usar com responsabilidade, né? Tanto o médico, o profissional de saúde, quanto o público em geral também, doutor Kleber. Muito se diz que daqui a uns anos nós vamos fazer os nossos diagnósticos, né? Enfim, não sei como é que será isso, mas é o que a gente escuta. E vamos chegar ao médico para ele ser um maestro, assim, de organizar não as nossas decisões, mas a nossa jornada aí de tratamento. Digamos, o senhor acredita que isso é possível com toda a sua experiência que tem hoje? Acho que é um cenário possível. É difícil a gente determinar agora, né? A gente ainda não está lá com o que a gente tem de tecnologia, né? Pelo menos os estudos científicos, né, que buscaram isso ainda não demonstram estar lá. Mas é um caminho que é possível, né? É algo que não parece ser muito distópico, né, em relação à potencialidade da tecnologia. E eu penso que talvez seja um momento em que exercer medicina vai ser menos dependente da capacidade de memorização de um profissional, que se gasta muita energia no processo de memorização, e talvez vá exigir outros tipos de habilidade, né? Habilidade de mais raciocínio,
de interpretação de um viés algorítmico, né? E principalmente a capacidade de desenvolver habilidades humanísticas, né? Então a gente vai precisar gastar menos energia nessa questão de ficar no decoreba, né? E mais né, na criação de relação médico-paciente, É o que né? chama desenvolver as soft skills, né? Sim, De isso. empatia, né? Resiliência. Criar relacionamento, né? E confiança e entender o outro, né? Entender que o que é indicado para um, não necessariamente aquele outro está disposto a fazer, e você só sabe isso depois que você conhece a pessoa mais profundamente, que entende, passou por algumas situações difíceis junto com ela, né? Que segurou a mão e você descobriu, né? O que é que ela prefere, como é que ela gosta de ser cuidada. Então isso só o tempo traz, né? Então eu penso que a gente vai poder, enquanto médico, se dedicar mais ao desenvolvimento dessas habilidades e gastar menos energia em informações que vão estar disponíveis. Antes, se você não falava a língua inglesa e você ia estudar num livro-texto em português, você tinha que esperar o conhecimento sair no artigo científico, algum corpo editorial resumir aquilo e transformar num livro, publicar em língua inglesa, passar 1 ou 2 anos de tradução para poder chegar na sua mão, você estudar e aí você poder aplicar, né? Hoje a revista publica o artigo, você está sabendo de forma imediata, né? Se você for através da revista. Se você está usando a IA foi na revista, pegou o artigo, ela fez o resumo, ela trouxe e ela traz para você que você pode consultá-lo na prática. Então, cada vez mais está rápido, está acessível o conhecimento. Isso talvez agora ainda esteja, né, mais acessível, digamos assim, aos médicos, mas com o passar do tempo isso vai estar também fácil de ser consumido, digamos assim, por todo mundo, né? Todo mundo é paciente, inclusive os médicos, né? E a gente, né, vai ficar menos dependente, digamos assim, desse gargalo atual que a gente tem de precisar, né, do profissional para poder ter acesso à informação. Então, a informação acho que vai ser democratizada, mas existem outros aspectos do exercício da medicina e a gente vai poder se dedicar e eu acho que a experiência tende a ser melhor no cuidado. Pois é, com certeza. Eu visitei recentemente a FPS, a Faculdade Pernambucana de Saúde. E chamou muito a minha atenção que lá tem um laboratório de anatomia digital. Então, assim, quando falaram, eu já fiquei assim, querendo saber como que é, né? Porque anatomia enfim, para quem estudou medicina ou é da área de saúde, sabe o quão complexo que é, né? Muitos alunos assim, é anatomia, enfim. E quando eu vi, eu fiquei muito impressionada, porque assim, é uma reprodução muito fiel do que a gente vê nas peças mesmo, né? Anatômicas. Então, os médicos estão, os alunos, né, estão passando por um processo de formação já aí no mundo da inteligência artificial. Então, para quem aplica hoje, já é interessante, né? Então, para quem está tendo essa formação e vai sair, vai entrar no mercado, já vai estar muito fresco em relação a isso, né? Muito atualizado. Eu conheço esse espaço que você está falando, realmente é fantástico lá, Eu né? A fiquei, eu mesa falei, não, anatômica, que você consegue, né, fazer os cortes, levanta, deixa em né, pé. cortar como se fosse ali, né, uma espécie de bisturi, você vai às camadas, pele, músculo, né, é muito, muito, muito legal. Quando estava, só para fazer o contexto como a tecnologia vai evoluindo, né, quando teve aquele boom lá do metaverso, né, que estava, né, a tecnologia, eu fiz minhas experiências lá, montei se fosse um consultório virtual, atendi um paciente que estava em outro estado, né, estava em Curitiba, e na época eu tinha colocado um estômago grande, né, em tamanho de coisa, eu disse, olha, você vai entrar aqui, ele estava com um problema lá de refluxo, e o que está acontecendo é aqui, olha para cima, e ficava eu, o bonequinho dele lá, é ali, ó, que está voltando ali, o aço está com aquele problema. Então, assim, aquilo foi muito legal, digo assim, a gente consegue fazer com que você tenha uma experiência imersiva, digamos. Só que agora, mais recentemente, estava discutindo com outro colega da parte de cirurgia cardiovascular, e ele já está com isso no óculos dele, do exame do paciente. Então, aquilo ali que eu botei né, naquele momento era simplesmente um modelo que eu coloquei, expandi a imagem, que você conseguia 2 pessoas entrarem e enxergar a mesma imagem. Agora não, ele tem o exame do paciente, ele está com o óculos lá, ele consegue ver o exame do paciente e ter essa mesma experiência de navegar por dentro lá da horta do vaso, enxergando o exame do paciente. Então, fantástico, o planejamento cirúrgico, né, para você fazer todo esse cuidado com mais precisão. Pois é fantástico, né? Como é que isso, assim, chega aí de forma tão rápida, né? Porque a anatomia é tão complexo, com tantos detalhes.
Quando eles falaram, né, anatomia digital, eu achava que seria algo bem mais simples, mas fiquei aí bem surpresa. Andrei, para a gente finalizar, queria que você trouxesse um panorama, né, hoje da MV. A MV hoje está dentro, né, faz gestão de quantos serviços de saúde está aí de mãos dadas aí e trabalhando também com essa questão agora, né, da segurança desses dados do paciente. Perfeito. A MV está hoje em mais de 1.400 hospitais, né, em 10 países na América Latina. Então, nós temos aí um conjunto bastante grande, né, de unidades hospitalares. São mais de 4.000 clientes em todo o nosso ecossistema. A MV tem um ecossistema com mais de 20 unidades em torno da saúde. Nosso grande negócio é resolver a saúde, né? E por isso o Paulo coloca, né, que em 10 anos a gente vai ser digital. Todas as tecnologias possíveis e necessárias a MV hoje ou tem no seu ecossistema ou tem dentro da sua rede de parceiros, né, a possibilidade de ter as tecnologias para realmente fazer a saúde digital no Brasil. E a gente é uma empresa brasileira, né, uma empresa gaúcha pernambucana, é uma empresa que está em Pernambuco há mais de 37 anos, desbravando o que pode ser e o que com certeza vai ser o futuro da saúde. Então, os nossos investimentos, a MV investe ano mais de 80 milhões de reais em inovação. Buscando o quê? Buscando sempre tecnologias que possam melhorar a rotina do médico, melhorar a rotina do paciente, melhorar esse conceito da saúde digital. E como a gente torna a saúde mais digital? Você falou um pouco da segurança do dado, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a segurança do dado, tanto que recentemente na própria hospitalar a gente lançou a Bid Health, que é uma joint venture com uma empresa pernambucana, que é a BidWeb, que tem uma grande experiência em cibersegurança, para garantir que a gente vai ter aí o suporte para os nossos clientes nessa jornada digital. Porque essa é uma grande realidade também, né, Cíntia? À medida em que você vai levando não só o paciente, mas o hospital, a instituição inteira, que está dentro de um processo muito tradicional, muitas vezes centenário, né? Para o mundo digital, com certeza vem muitos medos, muitos preconceitos, né? Em relação a eu vou levar meu dado, eu vou levar minha informação, tá aí se a internet não funcionar, né? E se os meus médicos não se adaptarem. Mas a grande realidade é que assim como o celular e que hoje funciona em qualquer lugar, né? A tecnologia na saúde está aí, né? E ela está aí para transformar as instituições de saúde em instituições mais eficientes. E se as instituições são mais eficientes, a saúde vai ser mais eficiente. Todos nós, enquanto cidadãos, enquanto pacientes, né, vamos nos beneficiar disso. Então, esse tem sido o nosso mantra enquanto MV, empoderar essa sociedade no cuidado da saúde, com tecnologia, com soluções tecnológicas, né, com inovações, e nós somos muito inquietos, então não paramos, né, de ir buscar novas coisas, novas inovações. O lançamento da Hospitalar foi, então a gente já está pensando nos próximos lançamentos, né, e como é que vai ser a próxima versão da Mavi, o que a Mavi vai trazer em breve aí. E estamos muito empolgados com o que a gente tem construído, né, e muito orgulhosos de poder estar auxiliando nessa jornada do Brasil como um país de saúde digital. É nesse ponto, né, esse tem sido o grande ponto nevrálgico que a MV tem trabalhado, né, de forma incansável o nosso time tem buscado soluções para realmente ver essa realidade acontecendo em 10, de repente um pouco menos, de repente um pouco mais, mas acreditamos que 10 anos é possível, né? Precisamos movimentar, como o Dr. Kleber falou, todo o nosso pré-conhecimento, o nosso pré-conceito em torno dessas tecnologias que vieram para ficar e que nós precisamos nos adaptar a elas, né, para poder ter uma saúde mais simples, mais acessível e mais barata. Eu acho que esse é o ponto importante também, né, porque não adianta só a gente ter inteligência artificial e ter uma saúde de ponta e ela ser aplicada só em grandes hospitais, em grandes instituições. E é nisso que a gente tem trabalhado. É ter uma tecnologia que ela seja acessível e possa ser acessível pelo hospital grande ou pelo hospital pequeno, ou pela clínica pequena, ou pelo médico autônomo. Seja distribuída de forma, assim, geral, né, igualitária para Exatamente, todos se beneficiarem. exatamente.
É isso, eu tenho certeza que próximo ano, em 2026, no hospitalar, a gente vai estar dizendo que tudo que a gente falou hoje já é muito velho, Com certeza. muito antigo. Muito obrigada, Andrei. Foi ótimo ter você aqui. Prazer. Obrigado você. A satisfação sempre estar aqui conversando sobre saúde e tecnologia, que é algo Com que nos certeza. motiva muito e tem sido nossa rotina. Ok. Dr. Kleber, também muito bom ouvi-lo mais uma vez. Muito obrigada. Prazer, foi um prazer estar aqui. Que bom esse trabalho que você faz, né? De divulgar isso, né? Ter esse espaço, né? Para discutir saúde, discutir tecnologia e mobilizar as pessoas na direção, né? De terem os benefícios de incorporar essas tecnologias na sua prática, né? Sei. Até o estetoscópio, né? Que hoje é símbolo, né, da área médica, teve resistência no início. Então, quando o Laennec lançou, né? As pessoas falam que reza a lenda, né? Que iam afastar o médico do paciente, porque antes era com o lencinho no ouvido. Pois é, eu escutei essa história também dia desses, sabia? Eu escutei, do estetoscópio, mas é isso. Que bom que a gente evolui, né? Certeza. Agradeço a você também que está aqui nos acompanhando. Esse episódio ele fica disponível para você compartilhar, para você ver, para você rever quantas horas quiser. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima quarta-feira às 20 horas. Muito obrigada.